boa noite. Eu quero que vocês me digam aí no chat, se o som está bom, o áudio está tudo ok? Me falem aí, por favor, como é que está o som, o áudio, tá tudo ok? A equipe que está aqui me ajudando, tá tudo beleza? Podemos iniciar então? Isso aí, gente, quero que vocês me digam de onde estão falando, como vocês ficaram sabendo dessa aula. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula gratuita. Dessa vez vai ser num formato diferente, né? Eu costumo fazer essas aulas gratuitas através da Google Meet, do Zoom. Essa é a primeira vez que eu estou transmitindo ao vivo pelo YouTube. E estou muito feliz pela presença aqui de vocês, tá bom? Então, vamos para a aula que é o que mais interessa. Saber, poder entender que dificuldade é essa que nós mulheres temos de nos posicionarmos, de não só dizer não, não é só uma palavra, não, não quero, não, hoje não, não, obrigada, não é só isso. Diante de uma reunião de trabalho, você tem dificuldade em dar sua opinião ou discordar. No encontro de família com familiares, ter dificuldade em falar o que pensa, ou mesmo decidir o que fazer no final de semana. O que é que geralmente você responde? Não, meu amor, você decide. O que você decidir tá bom para mim. É assim ou não é? Me fala se não é assim que você faz, que eu já fiz e que tantas outras mulheres continuam fazendo. Não se posicionando. Isso que é posicionamento. É falar com segurança, é falar o que pensa sem medo, sem culpa do julgamento. E é isso que hoje nós vamos conversar. Entender as raízes, entender quais os fatores que me levam a agir dessa forma, as consequências na minha vida quando eu não saio desse ciclo. E como sair desse ciclo, que é o mais importante. Existe alguma fórmula mágica para eu aprender a ser a protagonista de minha própria vida e não mais me anular e ser prioridade da minha vida? Tem sim, vocês vão ficar sabendo. E é por isso que eu estou aqui, para poder trilhar esse caminho com vocês. Me digam se essa cena não causa uma angústia. Quando você diz sim para tudo, você se sobrecarrega, fica tudo muito pesado, é muito difícil. Você está sempre solista para todas as pessoas, para todo mundo, menos para você. E hoje, para a gente iniciar essa aula, eu quero que você faça uma reflexão. Quantas vezes você diz sim só essa semana, mesmo querendo dizer não? Quantas vezes, só esse final de semana que foi prolongado, quantas vezes você se anulou, você não falou aquilo que você queria falar, você não deu a sua opinião, você se encolheu para que o outro se sobressaísse? Quantas vezes? Me diga. Quantas vezes isso acontece? Provavelmente constantemente. Provavelmente isso é algo muito comum na sua vida. E hoje vocês vão entender o motivo desse comportamento. O que leva as mulheres a ficarem presas dentro de um quadradinho, sem colocar a sua essência para fora. Mostrar que realmente ela é a sua capacidade, a sua potência e realizar o que ela deseja. Mas o problema não é o que você faz pelos outros,
é o que você deixa de fazer por você mesmo. Então, quantas vezes você deixou de fazer algo por você, para poder deixar o outro feliz? Ou evitar um conflito? Ou por medo de ser rejeitada, de ser abandonada? Quantas vezes isso acontece? Não é difícil? É muito sofrido a gente ter que se anular, a gente ter que se apagar para que possamos servir o outro, deixar o outro feliz. E por dentro estamos só em sofrimento, estamos angustiadas. E cada vez que isso acontece, nós nos distanciamos de nós mesmas, ao ponto de você não saber quem é você, o que você gosta, qual filme prefere, que restaurante você gostaria de ir hoje, porque você nunca diz o que quer. Mas isso, meus amores, isso não começou com você. Esse comportamento, esse padrão de comportamento não nasceu com você. Ele foi aprendido, ok? Através das nossas experiências enquanto crianças. Eu vou contar uma historinha. A historinha daquela personagem do vídeo, do início da nossa aula. Essa daqui é a Antônia. Essa é a Antônia, aquela garotinha do vídeo. Ela nasceu numa família completa, pai, mãe, com seus 4 irmãos. E ela é a mais velha. Então é a Antônia que toma conta dos outros irmãos. Por ela ser mais velha, a mãe muito ocupada com os afazeres da casa, com o marido. Elas moram numa zona rural, tem que dar conta desse sítio. E quem olha os irmãos? A Antônia. A Antônia tem capacidade de fazer isso, ela tem como olhar os irmãos. Essa é a função dela. E ela acredita nisso, ela tem que obedecer os pais, né? O pai sai para trabalhar, vai para a roça, fica o dia inteiro fora de casa. A mãe, com muitas outras responsabilidades, e ela, mais velha, vai olhar os irmãos. Na casa dela, existe um conflito entre o pai e a mãe. A mãe sempre cobrando a mais a presença do pai, cobrando que ele esteja mais dentro de casa. E quando ele chega, o que ele quer? Paz. Ele quer tomar o banho dele, ele quer jantar e ele quer descansar, porque no dia seguinte, cedinho, ele vai para a roça de novo. E com isso, a Antônia, que está dentro desse clã, dessa família, ela não quer mais ser um estorvo. Então, ela fica quietinha, ela se torna uma menina muito obediente. Ela escuta sempre a mãe falando: olha, sempre seja uma menina boazinha, obediente, obedeça, sempre sorria, fale com as pessoas com gentileza. E assim ela aprendeu a reprimir suas emoções. Ela não tem vez na casa, ela nem conseguiu ter uma vida de criança enquanto ela é criança. Ela teve que adultecer muito cedo, ela teve muitas responsabilidades muito cedo. E assim ela aprendeu que na vida ela precisa estar sempre quieta, obediente. Porque só assim ela vai ser amada. Porque foi dessa forma que ela aprendeu. E essa história não começou com a Antônia, começou com a mãe dela. A mãe dela aprendeu dessa forma. E não teve outra forma de educar sua filha, por quê? Porque ela aprendeu desse jeito. E ela aprendeu com a mãe dela. Então, esse comportamento, esse padrão de comportamento, ele não nasce com você. Você aprende
assim como sua mãe aprendeu, assim como sua avó aprendeu. Então, esse comportamento, ele não começou com você. Ele inicia numa lealdade familiar invisível. Observe essa imagem. Ele não é inteiro. É metade animal, metade humano. Por quê? Porque ele quis ser parecido com o pai. E ela, querendo o reconhecimento, o amor, a validação do pai, ela também não era inteira. Era uma parte, era ela, e a outra parte tem que ser igual ao pai. Então, através dessa imagem, a gente entende que nós crescemos com uma lealdade familiar inconsciente. Eu quero pertencer a essa família. Eu quero pertencer a esse clã. E para isso, eu preciso me adaptar. Eu preciso entender quem é meu pai, quem é minha mãe. E acabo, de uma forma inconsciente, reproduzindo o mesmo padrão de comportamento, sofrendo, vivendo na escassez. Eu não consigo prosperar. Meus pais não prosperaram. Se eu fizer diferente, eu vou estar traindo a minha família. Eu não consigo ter bons relacionamentos, porque eu acabo repetindo o padrão de relacionamento da minha família. Então, esse padrão, essa forma de você dizer eu pertenço a esta família, é reproduzindo padrões. Porque você entende, a Antônia, quando era criança, ela entendeu que o amor está ligado, está relacionado com a obediência, está relacionado com a validação. Então, para que ela seja vista, para que ela seja aceita, eu preciso reproduzir padrões. Outra forma que a Antônia entendeu o mundo, como ela entendeu a forma de se adaptar ao mundo. A síndrome da boazinha, se tornando a boazinha, aquela menina que está sempre ali para servir o outro. Ela sempre diz sim, sempre solicita. Ela está sempre assumindo responsabilidades que não é dela. Porque ela entende que dizer não é perigo. Perigo de ser abandonada, de ser rejeitada. Porque foi assim que o corpo, que o sistema nervoso dela aprendeu desde a sua infância. Então, quando ela se torna uma adulta, o não é perigo. O corpo dela se arma. Então, ela acredita que se ela disser não, a outra pessoa vai se afastar, vai abandonar, vai ficar muito chateada com ela, vai ficar brava com ela, vai virar as costas. Então, esse comportamento, essa crença de que se eu disser não, serei abandonada ou rejeitada, faz com que a mulher não consiga se posicionar por conta de uma crença que foi aprendida na infância. E o não, se eu quiser me posicionar, se eu quiser dar alguma opinião divergente, o meu corpo se arma, como se eu estivesse diante de um perigo real. Como se eu estivesse diante daquela situação na infância em que meu pai se afastava, que minha mãe não estava presente e que na minha infância eu não tive acolhimento, segurança, colo, proteção. Então, você se torna uma adulta dependente de uma outra pessoa, porque acredita que o que faltou nela, eu vou encontrar no outro.
Então, eu não posso me desvincular da outra pessoa, porque senão eu volto para aquela dor da infância. Então, eu preciso ser aquela mulher boazinha que carrega um mundo nas costas. Eu quero saber se até agora, até esse momento que eu tenho falado com vocês, vocês já se perceberam agindo dessa forma? Já se perceberam estando nesse lugar de eu não consigo dizer um não, porque eu tenho medo que essa pessoa fique zangada comigo? Eu tenho medo que essa pessoa pense que eu não sou uma pessoa boa. Eu tenho medo que essa pessoa me julgue de forma negativa. Quantas vezes isso já aconteceu? Deixa eu olhar aqui o chat. Dá para encostar aqui? Olha só. A Dene falando aqui. Como é sofrido, ainda bem que eu estou aprendendo a dizer não. Muito bem. É bem desse jeito mesmo que na maioria das vezes acontece. Sempre sim. Olha, falando de São Paulo, isso aí. Eu sei que é difícil a gente sair desse padrão de comportamento, até porque a gente vive no piloto automático. Então você não percebe que você age dessa maneira. Só quando você começa a sentir no seu corpo, só quando você começa a sentir as consequências na sua vida, e aí você percebe que o problema não é o outro, é você mesma. Paramos de responsabilizar pai, mãe, professor, o padre, o pastor, e começamos a entender que só depende de mim, depende de você, a partir do momento que você entende que é necessário eu ter força suficiente, acreditar em mim, saber onde eu quero chegar, e aí você trilhar o seu caminho, ok? Com muita segurança. E vem os medos inconscientes. Nossa, esse daqui são o que mais te bloqueia. Porque quando alguém chega para você para pedir um favor e você não tem condições de, naquele momento, ser solícita, então você quer falar não, dizer para ele assim: hoje eu não consigo, mas engasga aqui na garganta. Engasga, você engole e balança a cabeça. Ok, eu faço sim, o que é que você precisa? E isso gera uma angústia interna, isso gera uma frustração. Por que que você se cobra? E você começa a se cobrar, por que que eu não falei o que eu queria falar? Isso vai me atrapalhar? Esse favor que eu vou fazer para o outro, ó, vai ficar muito bem, mas eu vou ficar muito mal. E o que é que você ensina para essa pessoa? Que você está sempre ali à disposição. E que no momento, no dia, em que você falar assim: hoje eu não posso, vamos marcar outro dia, nossa, tenha certeza que essa pessoa vai estranhar. E ela vai te julgar. Então você precisa estar muito consciente da sua resposta, muito consciente de quem é você, para que você não caia nesse ciclo dos medos inconscientes. De que vai ser abandonada, de que vai ser rejeitada, porque você aprendeu que vínculo, que amor está relacionado a ser boazinha, a ser solícita. E esse medo, ele é um registro do seu passado. Então, ele está muito forte no seu inconsciente. E quando você é uma adulta que precisa tomar uma decisão,
o seu sistema nervoso, ele automaticamente ele vai buscar uma referência do passado, para que você hoje tome uma decisão. E qual a referência que você tem? Qual é a referência que hoje a Antônia adulta tem lá da sua infância? E é por isso que ela tem tanta dificuldade em se posicionar na vida. Deu para entender? Eu quero saber se vocês entenderam qual os motivos que levam a mulher não conseguir se posicionar. Vamos lembrar, hein? Os medos de ser rejeitada, de ser abandonada, o medo do julgamento, a culpa, por quê? Porque minha mãe me ensinou que eu tenho que ser uma boa menina, que eu sempre tenho que estar rindo para as pessoas. Eu não posso ser desobediente, porque todos os meus irmãos davam muito trabalho. Eu não queria dar trabalho à minha mãe, eu queria que minha mãe me agradecesse, me pegasse no rosto e falasse assim, que menina boazinha, você é muito inteligente. Eu queria que meu pai falasse assim, nossa, como você é forte igual a mim. Só que isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Porque seus pais também não receberam isso. E aí a gente entra nesse padrão de até hoje eu preciso ouvir isso de minha mãe ou de meu pai. O seu desejo de ser validada, de se sentir pertencente, seu desejo inconsciente de ser reconhecida. Aí você continua sendo aquela menina obediente. E o que você precisa hoje é entender o que aconteceu lá atrás. Entender como foi o seu vínculo familiar. Como foi a estrutura, que cultura estava envolvida a minha vida, a minha história, que escola, que educação eu tive, que educação religiosa eu tive, para que hoje, enquanto uma mulher adulta, que sabe o que quer, que sabe o que deseja, possa assumir a sua própria vida, sem deixar que o passado te defina mais. E esse é um dos caminhos, o autoconhecimento. Mas antes de chegar lá, depois disso tudo que acontece dentro de você, quais são as consequências na sua vida quando você não sai desse padrão de comportamento, você não sai desse ciclo? Olha só, a irritabilidade. Você assume tantas tarefas que chega um ponto que você percebe que você não dá conta, o seu corpo não suporta tanto peso. E isso te causa uma irritação porque você se cobra, porque você quer ser perfeita, você precisa dar conta, você precisa dar conta de tudo. Porque se eu não fizer isso, vem a culpa. Eu não consigo, aquele sentimento de incapacidade, de incompetência, culpa. E a sua vida é o mau humor constante, constantemente irritada. E você segura tanto isso para você mesma, você não consegue conversar, dividir, que vai chegar um momento que estoura como se fosse uma panela de pressão. Porque você engole, você não reconhece suas emoções, você acredita que, mesmo sabendo que está pesado, você continua agindo da mesma forma, carregando o mundo nas costas.
e qualquer fiascozinho, qualquer faísca, você estoura. E de tanto você viver a vida do outro, se anulando para agradar o outro, você perde a sua identidade. Você não sabe mais quem é. Você não sabe o que você gosta mais. Você não sabe que tipo de comida você gosta, que tipo de filme você quer assistir, que série você quer assistir, porque você sempre que tem a oportunidade de fazer escolhas, você deixa que o outro faça por você. Seus sonhos, aquilo que você deseja, não sai do papel. Ou até mesmo quem não sai do mundo das ideias. Por quê? Porque não é a sua prioridade. A sua prioridade são os outros, a família, os amigos, o trabalho, não você. Aquilo que você mais deseja, aquilo que você sempre sonhou, vai ficando dentro da gaveta. E aí você se afasta mais ainda daquilo que você sempre quis ser ou fazer. E o relacionamento? Claro que o relacionamento também não vai ser um dos melhores. Porque aquilo que falta em você, o que faltou em você enquanto criança, você vai procurar no outro. E aí vem as cobranças. Porque você está sempre fazendo porque você acreditou, você aprendeu enquanto na sua infância que se eu der, se eu fizer, eu recebo amor. Eu vou receber reconhecimento. Eu também vou receber. E isso não acontece. Então, se você só dá, você só entrega. E não recebe. E essa conta aí não dá certo. E aí vem as cobranças. Ele não entende e você não entende o comportamento dele. Porque a falta é sua. O que você procura nele não vai encontrar. Está dentro de você. E então, esse ciclo não tem fim. Esse ciclo aqui não começou com você. Esse ciclo aqui vem de gerações passadas. E você que está tendo a oportunidade de saber disso hoje, você pode mudar um rumo da sua vida. Através de um caminho que é o autoconhecimento. Olhar para você, quem realmente você é, e não aquilo que disseram que você era. Olhar para suas sombras, cuidar de suas feridas emocionais. Só você é capaz de mudar a sua história. Só você é capaz de aprender a se posicionar. Só você é capaz de dizer assim: hoje eu quero ficar em casa. Hoje eu quero sair para dançar. Hoje eu não quero fazer nada. Isso você só consegue, claro, fazer sem culpa, sem medo de julgamento, sem medo da pessoa te abandonar. Quando você faz a viagem para dentro e conhece uma pessoa que você nunca conheceu antes. E você percebe que essa pessoa tem força, que essa pessoa tem desejos, que essa pessoa é capaz de dizer não, sem sofrimento, sem culpa, sem medos, sabendo que o poder, aquilo que faltava, que ela achava que faltava, está tudo dentro dela, está tudo dentro de você.
você tem os próprios recursos para poder preencher esse vazio e fazer de sua vida totalmente diferente, com mais segurança, com mais assertividade, porque quando você sabe onde você quer chegar, você sabe que caminho tomar, e é o seu caminho. Muitas vezes, esse caminho do autoconhecimento faz com que você comece a tirar peso que você carregava que não era seu. E isso impedia de você caminhar. E no momento que você faz isso, digo, olha, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, e que você começa a avançar na vida, algumas pessoas ficam para trás. E por isso que muitas mulheres têm dificuldade em fazer uma psicoterapia, em entrar nesse mundo do autoconhecimento, porque sabe que vai ter que fazer renúncias, sabe que vai ter que deixar alguém para trás, porque enquanto você carrega o outro está perto de você, né? Mas quando você solta, que você fala assim que não, eu não vou mais carregar você nas costas, você precisa fazer seu próprio caminho e eu faço o meu. Quer me seguir? Quer vir junto comigo? Vamos. Mas quando você percebe que você está indo por um caminho que o outro não consegue, ele vai ficar para trás. E não é falta de amor, não é porque você é egoísta, não. Porque quando você descobre quem realmente você é e que você muda seu comportamento, você muda a sua visão de mundo. E você não é mais aquela pessoa de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Você descobre uma outra pessoa. Você descobre que dentro de você existe uma mulher, que tem uma potência incrível. E que se seus filhos, seus companheiros, sua mãe, seu pai não entende que você precisa fazer um caminho diferente, o seu caminho, eles vão ficar para trás. Porque o que te prendia naquele mesmo lugar é justamente isso, o medo de ser abandonada. Só que não é abandono. Se isso acontecer, não é abandono. Se isso acontecer com você, é porque era para ser assim. Era para deixar aquela pessoa caminhar o caminho dele, trilhar o caminho dele, e você o seu. Se seu pai ou sua mãe fala assim, não, não faz isso, isso não é para você, não tenha raiva deles. É a forma que eles veem o mundo. É diferente da forma que você vê o seu mundo. Só faça. Eles não vão deixar de ser seu pai e nem sua mãe. Só faça diferente do que eles fizeram. Você não vai ser nem melhor nem pior do que eles. Só vai fazer diferente. E você vai quebrar o padrão de comportamento que já vinha no ciclo de muito tempo atrás. E essa força que você encontra para poder enfrentar esses desafios está aí dentro. Você pode, eu posso, qualquer um pode. Só precisa conhecer quem é você de verdade. Porque essa força aparece. Essa força vem. Ela vem de uma forma tão natural que quando você percebe, você está falando diferente, você está se comportando diferente, seus movimentos estão diferentes. É só você dar o primeiro passo. Ah, Paola, mas eu não sei se realmente esse é o caminho que eu quero trilhar. É por isso que eu e a Ruth Marqueteira vamos conduzir esse workshop Desacelere.
Você vai entender por que você se calou por tanto tempo e começar a construir uma forma mais segura de se posicionar, sem culpa e sem medo. É para isso que vai acontecer o workshop. Através de três pilares, ok? O método, regular o sistema nervoso para sair do estado de alerta constante. Você vai entender por que eu fico sempre em estado de alerta. Por que eu fico nesse estado ansioso o dia inteiro, do momento que eu acordo, do momento que eu vou dormir, ou quando consegue dormir. Você vai entender como funciona o seu sistema nervoso, como funciona essas crenças que te limitaram tanto. E aí você vai poder ressignificar todas elas. Você vai reorganizar as ordens sistêmicas para que você solte o que é do outro. Ou seja, você vai entender que posição, qual é a minha função dentro da minha família. Que lealdade eu tenho com minha mãe, que lealdade é essa que eu tenho com meu pai. Eu preciso soltar o que não é meu para eu poder caminhar mais leve, mais livre. E reposicionar o seu corpo e sua voz no mundo. Porque quando você muda a sua mentalidade, quando você assume o controle de sua própria vida, o seu corpo transmite essa segurança. E você vai aprender a usar a sua voz para se posicionar. E esse workshop vai trabalhar mente, emoções e corpo. Esse é o primeiro passo que você pode dar na sua vida para começar a trilhar esse caminho do autoconhecimento, a trilhar a sua liberdade, para trilhar a perda do medo de falar, de se comunicar. Talvez você esteja perdendo a oportunidade de um trabalho, de você conseguir uma promoção, de ser a líder de uma liderança no seu trabalho. Por quê? Porque você tem medo de falar. Você tem medo de dizer o que pensa. Você tem medo de se posicionar. E as oportunidades vão ficando para trás. Então, o workshop Desacelere vai acontecer no dia 25 de abril, às 14 horas. Serão 4 horas, das 14 às 18 horas. 4 horas de pura imersão terapêutica. Você vai se dedicar 4 horas para você mesma. Quanto tempo que você não se dedica um tempo assim, ó, à tarde, um sábado à tarde, só para mim. Só para que eu possa me conhecer um pouco mais. Respirar de forma natural, desacelerada. Técnicas de respiração. Vocês vão realizar exercícios terapêuticos como a escrita terapêutica. Nós vamos fazer trabalho em grupo, trabalhar o corpo, trabalhar a voz, exercícios corporais. Vamos ter bônus, vocês vão ganhar um e-book do caos à calma, que fala sobre ansiedade, traz dicas muito legais, como você regular a ansiedade na sua rotina. Vai trazer um guia, 3 dias de exercícios terapêuticos para que você continue fazendo essa imersão para dentro de você depois do workshop. Vocês vão continuar no grupo do WhatsApp para interagir, para tirar dúvidas, para falar dos insights, do que aconteceu com você. Então, esse suporte você vai ter, ok? Depois do workshop Desacelere. Será no Sama Hub de Jacobina. É um espaço novo de inovação, um espaço super confortável, climatizado. Tem uma área externa onde a gente vai fazer
o trabalho com o corpo, o trabalho com o movimento, e fica ali na Praça Miguel Comum, atrás do Hemoba, ali na Matriz. Tem facilidades de estacionamento, é maravilhoso o espaço. E tudo isso por... Não é esse valor. Esse é o que valeria de verdade. Mas como eu sou uma pessoa boazinha, eu aprendi com a minha mãe a ser uma pessoa boazinha, R$ 97. 4 horas de imersão terapêutica comigo, com a Ruth Marqueteira, para poder sair desse lugar de sofrimento, aprender a se posicionar, dizer não, fazer essa viagem interna, tirar 4 horas do seu dia dedicada a você mesma. Apenas por R$ 97. Gente, não vale nem uma hora de terapia, tá? Minha hora de terapia não é esse valor. Então você está esperando o quê? Só entra aqui nesse grupo, coloca aqui o celular no QR Code aqui, para entrar no grupo do WhatsApp e fazer a sua inscrição agora. Não perde mais tempo. Chega de ser a menina boazinha, de dizer sim, carregar o mundo nas costas e isso ficar pesado. Tá na hora da gente tirar esse peso, levantar, abrir o peito, colocar os ombros e seguir em frente, assumindo o controle da sua própria vida, sendo a protagonista de sua própria vida. Não espera mais não, tá bom? Se você não conseguir entrar no grupo, só é me seguir lá no Instagram, paolasá.oficial, e tem todas as informações. Mas antes da gente finalizar, sei que amanhã você já está trabalhando, né? Hoje é o último dia do folgão aí, desse feriadão. Vocês estão cansadas, precisam, né, organizar o restinho da semana que falta. Então não vou me alongar muito, ok? Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Se você chegou depois, você pode assistir. Você pode caminhar depois para uma outra mulher, uma outra amiga, uma parente sua que precisa ouvir mais sobre isso, ok? Eu vou pegar uma mensagem aqui. Eu tenho umas cartinhas, mensagens sistêmicas. Eu vou tirar uma mensagem para essa noite, para esse encontro de hoje. E eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar até você. E leva para o coração. Vou falar bem calma para você interiorizar essas palavras. A vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. Olha só como isso encaixou. Eu vou repetir. A vida é muito simples. Somos nós que deixamos a vida complexa. Recebo de volta aquilo que dou. Vocês já deram demais. Tá na hora de receber de volta aquilo que você fez a vida inteira para as outras pessoas. Faça por você agora. Por você. Hoje eu escolho dar amor. Primeiro, dá a si mesmo. Se ama. Se ame primeiro. Tem um mandamento que diz: ama a teu próximo como a ti mesma. Então você precisa se amar. Você precisa se dar amor para que você tenha amor para dar. Porque você só dá o que você tem. Então tá na hora de você assumir o controle da sua vida. Se inscreve no workshop Desacelere e assume esse leme. E vai ser a
protagonista de sua própria história. Gente, obrigada por estar aqui até agora. Obrigada por estar aqui acompanhando, né, nesse restinho de final de semana, de feriadão. Desejo a vocês uma ótima semana e pensa com carinho, tá? Vocês têm até sexta-feira para decidir isso. Não demora muito não, porque as vagas são limitadas. Eu desejo a vocês muito, muito amor no coração e beijos de luz.